Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso dia 2 desses 5 dias de imersão no tema O Paradoxo da Vida Digital. Se você está chegando hoje nesse segundo vídeo, eu quero te dizer que a gente já falou um pouco sobre a hiperconectividade e iniciamos a nossa reflexão sobre o quanto tempo gastamos online, quanto tempo a gente gasta conectado nessa vida digital. Meu nome é Sônia Niara, eu sou jornalista, comunicadora e eu tô aqui para inspirar você, para encorajar você a libertar sua mente e viver a realidade. Bom, ontem eu deixei uma pergunta no ar, eu espero que você tenha refletido, baixado talvez um aplicativo para monitorar o seu uso no celular e eu te perguntei quanto tempo você fica aí conectado no celular e nas redes sociais. Será que passou de 1 hora, 2 horas, 5, 6? Tem pessoas que ficam até 8 horas de fato online conectadas. Em uma pesquisa que eu fiz justamente para desenvolver o livro Paradoxo da Vida Digital, eu entrevistei 250 pessoas. Foi uma pesquisa no qual elas puderam responder uma série de perguntas e nessas perguntas elas me contaram que muitas gastam de 1 a 2 horas por dia e outras gastam, na verdade a grande maioria, de 4 a 5 horas por dia conectados no Instagram, apenas no Instagram. E ali elas gostam de assistir vídeos, ver fotos sobre lazer, culinária, viagens, decoração, moda, curiosidades, vídeos engraçados, muitos e muitos conteúdos. É por isso que elas ficam tanto tempo online. E elas me disseram também que quando elas estão online, muitas vezes elas perdem a noção do tempo que elas ficaram ali. Para elas, parece que o tempo fica mesmo mais acelerado. E aqui eu te pergunto, por que a gente tem essa percepção do tempo tão acelerado? Será que você sabe me dizer? A gente vai falar isso nos próximos dias, mas hoje eu quero começar trazendo para você um conhecimento muito importante sobre esse impacto dessa vida digital, essa vida conectada sobre a nossa mente. Até porque a nossa mente é onde se inicia até mesmo os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas sensações e percepções ao nosso mundo, o mundo que está ao nosso redor. Então, vamos começar pela mente. Não sei se você já sabe, se você se recorda das aulas de biologia, no meu caso até das aulas de veterinária, eu pude ter isso como base para construir o livro Paradoxo da Vida Digital e falar para você o quê? Falar o seguinte: a mente é o funcionamento de um órgão. Esse órgão é o nosso cérebro, conhecido como cérebro, né? Mas anatomicamente e tecnicamente é o nosso encéfalo. Então, o que tem aqui dentro do nosso crânio é o nosso encéfalo. O encéfalo é uma massa, não sei se você pode dar um Google aí depois, é uma massa acinzentada que na verdade é um órgão, né? É um tecido constituído por neurônios, porções desses neurônios que constituem o funcionamento da nossa mente. O encéfalo ele é constituído por uma parte maior, que é o que a gente chama de cérebro, e por uma parte menor, bem abaixo, que é o cerebelo. Então, a gente tem o encéfalo constituído pelo cérebro e pelo cerebelo, certo? O cérebro é aquela parte que a gente conhece, que parece uma noz, tem aquela estrutura bem cheia de ranhuras. Cada parte do cérebro é responsável por uma função. Algumas partes são mais delimitadas e têm uma função mais específica, e tem áreas que elas meio que se intercalam e complementam funções. Para te dar um exemplo mais prático, o lobo frontal, que é essa região da testa, mas na verdade é o lobo frontal do cérebro, ele é responsável pela ação motora, pelo movimento do corpo, dos braços, das pernas. Então é ele que, quando manda um sinal, uma corrente sináptica, eu sei que aqui está parecendo uma aula de ciência, mas continua comigo. Ele manda um sinal e faz com que eu faça todos esses movimentos com as minhas mãos para estar comunicando com você. Quando acontece de alguém sofrer um acidente e bater essa região da testa, agredindo, ferindo, traumatizando esse lobo frontal, pode acontecer da pessoa perder alguns movimentos. Tudo depende da região, do nível de agravamento. Enfim, fecha parênteses para esse momento ciência e vamos lá. Como a vida digital então está afetando o nosso órgão encéfalo,
cérebro, cerebelo, como isso está acontecendo. Também no nosso cérebro a gente tem uma região que se chama córtex pré-frontal. Essa região ela é muito específica para tarefas de atenção. Então quando você está lá batendo um martelo, quando você está costurando ou fazendo algum exercício de raciocínio, resolvendo um caça-palavras, palavras cruzadas, uma prova do Enem, um vestibular, uma prova que exige muito da sua atenção, o seu córtex pré-frontal está lá funcionando a todo vapor. A questão é que o celular, as redes sociais, tudo que a internet nos proporciona também ativa, cientificamente comprovado, essa mesma região do córtex pré-frontal. Então é por isso que quando a gente está ali, passando o dedinho no celular, quando alguém nos chama e a gente não consegue dar muita atenção, é porque o nosso córtex pré-frontal está funcionando tanto a ponto de eu colocar toda a minha atenção para o que está no celular. E aí qualquer coisa que acontece ao meu redor, qualquer pessoa que me chama, eu não consigo prestar atenção porque toda a minha atenção está voltada aqui. E aí tem teorias e tem pesquisas científicas que comprovam também de forma mais aprofundada, que você pode ler calmamente, digerindo, refletindo no livro Paradoxo da Vida Digital. Se você ainda não comprou, entra aí já no amazon.com.br ou no aplicativo Kindle, baixa e compra o livro Paradoxo da Vida Digital. Comece essa leitura que vai fazer com que você compreenda tudo isso que eu tô falando de forma mais detalhada, mais calmamente explicada e mais profunda, a ponto de você realmente entender todo esse conhecimento, absorver e começar o seu processo de libertar a sua mente. Mas voltando aqui, qual o principal impacto dessa vida digital na nossa mente? Estamos mais distraídos. Por quê? Porque eu tô tão focada aqui no celular que eu fico distraída tudo ao meu redor. E como diz especialistas, o celular é uma ferramenta que nos absorve a atenção para nos distrair. É por isso que a gente está tão focado no celular, distraídos com vídeos, fotos, curtidas, compartilhamentos. Então, essa é uma ferramenta capaz de captar a nossa atenção, mas para nos manter distraídos. Quanto mais distraídos, mais tempo ficamos aqui. Por isso, aquelas pessoas que me responderam, eu e você, ficamos 4, 5 horas online, perdemos compromissos, nos atrasamos, esquecemos de tarefas, porque estamos com uma atenção totalmente distraída. Sem contar os estímulos, na verdade, quanto mais tempo a gente fica ali submerso, distraído e o tempo vai correndo, a gente não percebe que o nosso cérebro, o nosso encéfalo, ele reage a estímulos. E aí a gente se pergunta como essa vida digital pode impactar a nossa mente, a nossa saúde mental. É porque a gente está tão distraído em toda essa informação, em todos esses estímulos que chegam para o nosso cérebro, especialmente estímulo visual e auditivo, que isso começa sim a impactar a nossa mente, impactar a nossa percepção ao mundo ao redor, a nossa capacidade de se relacionar com as pessoas, de lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então isso começa a afetar sim a nossa autoestima, a nossa segurança, a nossa interpretação do mundo, podendo gerar tristeza, depressão, ansiedade. Então, de modo bem objetivo, e você pode continuar lendo de forma mais aprofundada no livro Paradoxo da Vida Digital, eu quero te dizer que toda essa vida digital está afetando a sua saúde mental. É por isso que você se vê mais ansioso, inseguro, cansado, talvez com sintomas de uma tristeza que você não tem motivo para ter. Então tudo isso pode estar sendo uma consequência desse uso excessivo de tempo, de horas e de distração da sua própria vida, distração da sua própria realidade. E aqui eu deixo a pergunta para você. Você quer libertar a sua mente de todos esses estímulos que causam esses efeitos negativos? Como eu disse, a gente vive um paradoxo. Existe todo o lado bom, todo o acesso, todas as oportunidades que essa ferramenta celular nos oferece, e existe o lado ruim, que é esse impacto na nossa saúde mental. Então eu pergunto para você, você quer realmente se livrar desse impacto?
Não posso te dizer que vai ser 100%, porque a gente vai ter que viver com esse paradoxo. Nosso trabalho, a nossa vida, a nossa conexão está ali, mas a gente pode amenizar esse impacto na nossa mente e principalmente nas nossas emoções. Esse é o tema de amanhã. A gente vai falar sobre as nossas emoções. Existe um impacto na mente e nas emoções que a gente continua amanhã. Espero que você tenha gostado. Se você achou muita informação, assiste de novo e comece essa leitura para te complementar esse processo de libertar sua mente e viver a realidade. Espero por você amanhã. Tchau, tchau.